Oi gente, tudo bem? Nosso vídeo hoje é a primeira parte da aula de Simple Present. Espero que vocês gostem. Bom, gente, então vamos lá. Nossa aula de hoje é o Simple Present. Para começar, vamos aqui definir e estabelecer qual a forma geral do Simple Present. Primeiramente, o Simple Present corresponde ao presente do indicativo no português. Só que, diferentemente do português, que a gente precisa conjugar o verbo de acordo com o modo, o tempo e as pessoas, no inglês, especialmente aqui no Simple Present, o verbo principal a gente não vai conjugar, ele vai se manter no infinitivo. E aí, para sabermos que estamos falando do Simple Present, para definir o tempo como Simple Present, nós vamos usar os auxiliary verbs. E no caso do Simple Present, os auxiliary verbs que vão acompanhar as pessoas são o do e o does. Então, nós temos aqui I, que é eu, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para objetos e animais, you, você ou vocês, we, nós, they, eles ou elas. O do vai ficar com o I, you, we e they. O does vai ficar com he, she e it. E quando eu fiz inglês e aprendi esse tempo verbal, a minha teacher me explicou da seguinte forma, porque eu era mais criança, né, e quando é criança a gente gosta de aprender de uma forma mais lúdica, mais dinâmica. Então ela falou assim, ela me contou uma historinha falando que existiam 2 grupos na escola, na sala. Existia o grupo dos valentões e o grupo dos renegados, dos que sofriam bullying. O grupo dos valentões era formado pelo I, pelo you, we, they, do e does. E o grupo dos excluídos era formado pelo he, she e it. Só que num belo dia, em que o bullying que o grupo dos valentões fez com o grupo dos humilhados foi muito, muito forte, muito intenso, realmente abusaram, foi muito triste. E teve um carinha do grupo dos valentões que se arrependeu profundamente e disse que daquele dia em diante ele ia mudar e ele não queria mais fazer o mal para ninguém. E ele protegeria as pessoas a quem ele fez mal. Então, ele, o nosso does, se mudou para o grupo dos excluídos e passou a protegê-los. E assim a gente tem os 2 grandes grupos do Simple Present. O do, que fica com o I, you, we e they e é líder dos valentões, e o does, que protege o he, she e it. E mais pra frente, depois, com base nessa historinha, eu vou falar mais uma coisinha, um detalhezinho bem importante para vocês. E para que nós usamos o Simple Present na linguagem recorrente do dia a dia? Bom, a gente pode elencar 4 casos mais abrangentes nos quais a gente precisa usar o Simple Present. Então, o primeiro, hábitos e ações ou eventos repetidos. Então, coloquei aqui 3 exemplos. He drinks tea at breakfast. Ele toma chá no café da manhã. She only eats fish. Ela só come peixe. E we catch the bus every morning. Nós pegamos o ônibus todas as manhãs. Esses são exemplos de hábitos e ações ou eventos repetidos, aquilo que a gente faz rotineiramente, ou hábitos de alguém, uma coisa que a pessoa não se desapega, aquilo que é verdade sobre ela. E aí a gente já pode ir aqui para o segundo caso, fatos permanentes e verdades gerais. Esses fatos permanentes, no geral, a gente pode definir que os fatos permanentes e as verdades gerais, a gente pode definir que eles são verdade no passado, no presente e serão verdade no futuro. E na maioria das vezes vão ser constatações científicas ou coisas, fatos imutáveis. Então vamos aos exemplos.
Water freezes at 0 degrees. Ou seja, a água se torna gelo, congela a 0 graus Celsius. Segundo exemplo, the earth revolves around the sun. A terra gira ao redor do sol. E terceiro, her daughter lives in Dublin. Sua filha mora em Dublin. Sua filha vive em Dublin. E aqui nosso terceiro caso, instruções, orientações e narrativas. Então, primeiro exemplo. You walk for 200 meters, then you turn left. Você anda por 200 metros e depois vira à esquerda. E aqui ficou claro que é uma orientação de como chegar a determinado destino. E segundo exemplo, Anna goes to school after lunch. She studies in the afternoon. Then she goes home with her friends and they study and play together. Aqui é uma narrativa exemplificando a rotina da Ana. E o último dos principais casos de uso do Simple Present, eventos programados, ou seja, coisas que acontecerão no futuro próximo e a pessoa já sabe a exatidão de quando esses eventos vão acontecer. Então, por exemplo, his mother arrives tomorrow. A mãe dele chega amanhã. The train leaves at 9:40 a.m. O trem sai às 9:40 da manhã. Our holiday starts on March 26th. Nosso recesso começa no dia 26 de março. Espero que vocês tenham entendido bem essa parte, porque agora eu vou passar para mais exemplos e eu vou pedir para que vocês aí que estão assistindo a aula vão treinando mentalmente de acordo, conforme eu for falando as frases, vocês pensarem em qual dos 4 casos principais a frase se enquadra. Então, Joe plays soccer very well. O Joe joga futebol muito bem. Julia loves chocolate. A Julia ama chocolate. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola à tarde. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. We usually travel to Brazil in December. Geralmente nós viajamos para o Brasil em dezembro. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. He teaches Spanish at the university. Ele ensina espanhol na universidade. They prefer Italian food. Eles preferem comida italiana. She watches TV every day. Ela assiste à TV todos os dias. We like to go to the beach during the week. Nós gostamos de ir à praia durante a semana. You always arrive late. Você sempre chega atrasado. He does not go to the gym on weekends. Ele não vai à academia aos fins de semana. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Do we have classes on Saturdays? Nós temos aulas aos sábados? Certo, então agora a gente vai para a estrutura. Então nós temos 3 tipos de frases: interrogativas, afirmativas e negativas. Então vamos para cada uma delas, vamos ver cada uma delas aqui. Interrogative form. Verbo auxiliar mais o sujeito, que é o pronome, a pessoa, mais o verbo principal, que é o verbo que dá significado à frase, mais o complemento. O complemento pode ser um objeto, advérbio, enfim. O verbo auxiliar aqui, ele vai definir o tempo verbal. A gente está estudando Simple Present, então nós vamos usar o do e o does. O sujeito, já falei, vai ser a pessoa, o pronome. O verbo principal é o verbo significativo. Então, aqui eu usei como exemplo o like, que é gostar. E o complemento eu usei um objeto, ice cream, sorvete. Então, vamos aos exemplos. Do I like ice cream? Do you like ice cream? Do we like ice cream? Do they like ice cream? Does he like ice cream? Does she like ice cream? Does it like ice cream? E aqui a gente percebe também que o do ficou com I, you, we e they, e o does ficou com he, she, it. E todos seguem a estrutura apresentada aqui em cima. O verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo principal, mais algum complemento. E para as perguntas, sempre tem que ser assim, invertido. O verbo auxiliar sempre precisa vir antes do sujeito e do verbo principal nas perguntas.
Agora já podemos passar para as frases afirmativas. Então, affirmative form. Sujeito mais verbo principal mais complemento. Então, nas frases afirmativas e só nelas, o verbo auxiliar, o do e o does, não vão aparecer. A gente vai ter o verbo principal conjugado no infinitivo mesmo, mas o do e o does sumiram, não aparecem, não podem aparecer. Eles só vão aparecer num caso lá específico, quando a gente quer enfatizar o que estamos dizendo, quando a gente quer enfatizar um fato, mas não é o caso, não é o que a gente está aprendendo aqui. Então, vamos aos exemplos. I like ice cream, you like ice cream, we like ice cream, they like ice cream, he likes ice cream, she likes ice cream, it likes ice cream. E aqui eu sei que vocês perceberam algo de diferente no he, she e it, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Então, só para reforçar, nas frases afirmativas, os verbos auxiliares não aparecem, somente o verbo significativo. E terceiro tipo de frase, as frases negativas. Então, negative form, sujeito mais verbo auxiliar mais not, mais verbo principal, mais complemento. Então, nós temos o sujeito, pronome pessoa, mais o do ou does, mais o not, mais o verbo principal que dá o significado, mais o complemento. E uma coisa aqui que a gente também já pode constatar é o verbo principal e o complemento sempre ficam juntinhos. O verbo auxiliar mais o not pode ser mudado. A gente não precisa falar sempre I do not, she does not. O do e o does podem sofrer uma contração. Então, a gente usa o apóstrofo nos dois casos. Ao invés de do not, podemos falar don't. Ao invés de does not, podemos falar doesn't. E é isso. Então, o sujeito vem primeiro, depois o verbo auxiliar, depois o verbo principal, mais o complemento. I don't like ice cream. You don't like ice cream. We don't like ice cream. They don't like ice cream. He doesn't like ice cream. She doesn't like ice cream. It doesn't like ice cream. As frases negativas são mais ou menos parecidas com as frases afirmativas, só que nas frases afirmativas a gente precisa colocar o verbo auxiliar. Não adianta colocar só o not, porque assim a pessoa não vai saber de qual tempo verbal você está falando. Então agora chegamos ao grande momento da aula. Affirmative sentences with he, she and it. Bom, vocês se lembram da historinha que eu contei no começo da aula? Que o does se tornou defensor do he, she e it, que era quem sofria bullying, era o grupo dos bulinados. E o does sempre precisava estar com eles para protegê-los, porque senão o grupo do do, poderia fazer algo de mal a eles. Então, o que acontece? Nas frases afirmativas, os verbos auxiliares não aparecem, eu acabei de falar. No slide anterior, a gente viu isso. Só que o does sempre precisa estar com he, she e it. De algum jeito, ele precisa estar lá. Então, ao invés de a gente falar he does e alguma outra coisa, she does alguma outra coisa, it does alguma outra coisa, porque o does é proibido de aparecer nesse caso, mas ele precisa ter um pedacinho dele para o he, o she e o it não ficarem em apuros. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta o S. Para todos os verbos, com algumas exceções, a gente acrescenta o S nas frases afirmativas do he, she e it. Então, por exemplo, o que a gente viu no slide anterior. He likes, she likes, it likes. Tem o S na terminação, porque o does precisa ter um pedacinho dele para proteger o he, o she e o it do grupo do does. Só que nem sempre isso acontece, porque senão os verbos só com um S no final ficariam com uma sonoridade estranha.
Então, nós temos algumas regrinhas. Então, aqui, verbos terminados em O, S, SS, SH, CH, X ou Z, acrescentamos ES. Não apenas o S, senão ficaria muito estranho. Segundo lugar, verbos terminados em consoante mais o Y, nós tiramos o Y e acrescentamos IES. Eu também costumava aprender que o Y não era amigo das consoantes. Então, quando as consoantes tinham uma oportunidade de se livrar do Y, elas se juntavam ao I. Então, por isso que aqui nesse caso, quando os verbos forem, a terminação for consoante Y, a gente tira o Y e coloca o IES nas affirmative sentences do simple present. E aí, em terceiro lugar, das exceções, verbos terminados em vogal mais Y, a gente simplesmente acrescenta o S também, assim como a maioria dos verbos, porque as vogais são amigas do Y. Então, elas não vão querer se distanciar, não vão querer mandar o Y embora. Então, por isso, a gente só acrescenta o S. Então, aqui alguns exemplos. As regras. A regra geral é most verbs take S in the third person singular. Third person é o he, she, it do simple present, porque a gente está estudando simple present aqui. Então, exemplos. Work se torna works, dance se torna dances, read se torna reads, speak se torna speaks. E vários outros verbos. Aqui são só exemplos. A primeira regra das exceções, nós temos verbs ending in SS, SH, CH, X and O takes ES. Então, exemplo, kiss se torna kisses, wash se torna washes, watch se torna watches e fix se torna fixes. Terceira regrinha. Verbs ending in a consonant plus Y, drop the I and take ES. IES. Então, study fica studies, cry fica cries, fly, flies, copy, copies. E a última regrinha, verbs ending in a vowel plus Y take S. Então, play fica plays, say fica says, enjoy fica enjoys, obey fica obeys. E rapidinho só para falar o significado dos verbos: work, trabalhar, dance, dançar, read, ler, speak, falar, kiss, beijar, wash, lavar, watch, assistir, fix, consertar, study, estudar, cry, chorar, fly, voar, copy, copiar, play, jogar algum esporte, algum brinquedo, ou tocar algum instrumento no geral, say, falar, dizer, enjoy, se divertir, desfrutar de alguma coisa, e obey, obedecer. Então, essas foram as regrinhas. Elas parecem ser quase que insignificantes, mas na verdade elas são muito importantes. E isso pega bastante pra gente, porque você esquece de um Szinho e já erra o exercício inteiro. Então, prestem bastante atenção, tomem cuidado para seguir direitinho todas as regras do Simple Present. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na segunda parte. Bons estudos e obrigada pela atenção.